Show da manhã, show da manhã, show da manhã, show da manhã, na Jovem Pan. Agora é com você, Karina Xoxin. Bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Aqui é a Karina Xoxin Duarte apresentando para vocês mais um Show da Manhã. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã, porque a vida é um show e viver é uma arte. E hoje, dia 20 de agosto, nós vamos falar sobre a educação para a prevenção da saúde masculina, que é crucial para promover um bem-estar duradouro. Super Terça Show da Manhã traz um bate-papo dos ativistas da felicidade com o médico urologista Dr. Rodrigo Lima, que vai incentivar os homens a adotar hábitos saudáveis para reduzir significativamente o risco de doenças crônicas. Fique conectado na sua primeiríssima rádio revista. Agora vamos virar a página, que eu quero dar bom dia para nossa audiência ultraplanetária, que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, e a Jovem Pan líder e audiência. Começando pela nossa querida região Centro-Sul. São mais de 60 municípios conectados na Conexão que Cura Jovem Pan 105.7. A região Centro-Sul, que é a região do agro, das águas termais, dos negócios, dos serviços, do empreendedorismo e da inovação, do turismo quântico, da educação com a Faculdade Integra e dos ativistas da felicidade. 105.7 Jovem Pan Centro-Sul. Há mais de 4 anos conectados com você através dos nossos ativistas Alessandro, Sérgio e Mayra. E agora vamos dar bom dia para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, a conexão que eleva a frequência dos ativistas da felicidade. A melhor e maior rádio do Brasil. Jovem Pan é a plataforma de notícias, entretenimento, música, conteúdo e sempre colocando os pingos nos is. Tudo isso é Jovem Pan, que começa agora a edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. Então, bom dia a todos os ativistas e a você que está conectado pelo YouTube ou assistindo os nossos cortes inteligentes do programa pelo Facebook ou pelo Instagram, @Jovem Pan Goiânia ou @Jovem Pan Caldas Novas, e ainda no Spotify. E para toda a nossa equipe aqui nos estúdios da Jovem Pan, Estúdio Marelli, um ambiente motiva e que ajuda a tornar esse show possível todos os dias. Agora, antes de dar bom dia para os nossos convidados e ativistas da felicidade, eu quero novamente convidar a nossa audiência, principalmente a masculina, para ativar o modo Xoxin, ou seja, esvaziar a sua xícara em relação ao que você sabe ou acredita que sabe sobre prevenção da sua saúde, para que realmente você possa aproveitar o conteúdo de hoje e as novas percepções que nós vamos trazer no programa. No programa, inclusive, quem sabe, quebrar paradigmas ou mitos sobre o hábito do homem de cuidar da sua saúde com regularidade, para que possa reduzir significativamente o risco de doenças crônicas. Lembrando que Xoxin é o conceito do Zen Budismo, que significa buscar viver uma vida aberta ao novo, com mente de principiante, sem preconceito, né, com entusiasmo com esse assunto tão bacana que a gente vai falar hoje. Então agora eu quero dar bom dia para o nosso ativista da felicidade aqui, o nosso empreendedor, escritor, poeta, literário, Geraldo Rocha. Muito bom dia. Bom dia, Karina. Bom dia, audiência. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia a todo mundo. E para não deixar passar, eu escrevi um poema para homenagear essa manhã. Vamos lá. Quero me espantar com um novo dia, ao despertar sob o brilho de uma manhã radiosa. Quero me encontrar com o beija-flor, que não vi beijar a flor esplendorosa. Quero me deixar levar por uma nova amizade. Desculpa. Tudo bem, tranquilo. Ao vivo. Bom dia. Quem sabe faz ao vivo, quer beber uma água. Eu adoro quando o Geraldo começa o dia com essas poesias que ele nos inspira no dia de hoje. E hoje, inclusive, a gente precisa da sensibilidade do homem para poder ouvir isso aqui. Então, nada melhor do que a poesia para poder trazer Vamos isso. lá, recuperado. Quero me espantar com um novo dia, ao despertar sob o brilho de uma manhã radiosa.
Quero me encontrar com o beija-flor, que não vi beijar a flor esplendorosa. Quero me deixar levar por uma nova amizade, que surgiu de repente sem nenhum compromisso. Encontrada por acaso na esquina da saudade, e na minha vida fez um tremendo reboliço. Revolveu as montanhas de cartas esquecidas, largadas e empoeiradas no baú da esperança. Como as minhas mágoas, elas ficaram adormecidas naquele cantinho escuro chamado de lembrança. Deixe-me sacudir pelos solavancos nas estradas sinuosas da minha saudade, surfar pelas ondas, encostar nos barrancos e esperar por um respingo de felicidade. Bom dia e desculpe aí o engasgo. Não, que disco maravilhoso, começando um dia inspirado aqui. Agora eu quero dar bom dia para o nosso convidado de hoje. Bom dia, Dr. Rodrigo Rosa Lima. Bom dia, Karina. Bom dia, Geraldo. Obrigado pelo convite e parabéns à Jovem Pan por trazer esse tema tão importante aí para a discussão. Vamos falar um pouquinho de saúde masculina e tentar estimular os homens a cuidarem mais da própria saúde aqui nessa manhã. Muito bem, e o Dr. Rodrigo Lima, ele é médico urologista, presidente da Sociedade Goiana de Urologia, também é cirurgião robótico com pós-graduação no Hospital Israelita Albert Einstein, com especialidade em transplante renal pela Universidade de Brasília, é concursado do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás desde 2016, preceptor da residência médica em urologia do HC-UFG e da graduação em medicina da UFG, integra também as equipes de transplante renal do HC-UFG, HGG e Hospital Urológico. Dr. Rodrigo, além desse currículo robusto aqui que mostra o nível da sua performance profissional, a nossa audiência quer saber quem que é o Rodrigo Rosa de Lima de verdade. Karina, eu brinco que eu virei um goiano de coração, né? Eu sou um candango de nascimento. Meu avô foi construtor em Brasília, ajudou a construir a cidade. Então fiz minha vida toda em Brasília, nasci, cresci com os meus irmãos, fiz faculdade lá em Brasília. Minha esposa é daqui de Goiânia, foi fazer faculdade em Brasília e o destino nos uniu, né? Então me raptou aqui, eu brinco que ela me raptou para Goiânia e aí vim em 2015 para cá e constituímos família, temos 3 crianças e desde então estamos aí em Goiânia. Muito bem, e agora que você falou quem você é de verdade, explica para nossa audiência qual a função do médico urologista e quais problemas específicos ele trata. A urologia é uma especialidade muito ampla, né? A gente brinca que uma das maiores especialidades da medicina, porque ela trata todas as doenças do aparelho urinário, de crianças, adolescentes, adultos, a melhor idade, mulheres, e trata as doenças genitais masculinas. Então, homens que tenham problemas no pênis, no testículo, doenças inflamatórias, tumores. Então a urologia é uma especialidade muito ampla. Você trata desde questões ambulatoriais, então consultas gerais para avaliar a saúde, cálculos urinários, tratamento de incontinência urinária também nas mulheres, incontinência masculina, tratamento de infertilidade no homem, infecções sexualmente transmissíveis, cirurgias para cálculos renais. E, claro, um dos enfoques principais é o tratamento das doenças da próstata e dos cânceres urológicos. Então, o urologista é o cirurgião que opera o tumor de rim, de próstata, de bexiga, tanto no homem como na mulher, a bexiga, tumor de pênis, tumor de testículo. Então, é uma especialidade muito vasta. Ela permite ao colega médico uma atuação em uma gama extensa aí de doenças. Muito importante ressaltar, então, que é uma área da saúde que se estende à saúde masculina e à saúde feminina. E só que a gente vai hoje enfatizar um pouco a saúde masculina. E aí eu tenho uma pergunta provocativa para a nossa audiência. Seria mito ou verdade que os homens evitam o quanto podem procurar o médico? Segundo um levantamento da rede de saúde Doutor Consulta, para cada 4 consultas agendadas por mulheres com o seu ginecologista, somente uma consulta é agendada pelo homem com o seu urologista. Ou seja, os homens vão 4 vezes menos ao médico
que as mulheres. Assim, nós podemos afirmar que a saúde masculina é frequentemente negligenciada com a velha e boa estratégia do homem de evitar visitas regulares ao médico, vamos dizer assim. Por isso, discutir a importância da educação para a prevenção da saúde masculina pode ser um ponto de partida para conscientizar o público sobre a necessidade de hábitos saudáveis na vida do homem em especial, já que aparentemente as mulheres são um pouco mais conscientes e cuidadosas em relação a isso. Doutor Rodrigo, na sua opinião, qual é o impacto da educação na mudança de comportamento dos homens e como você busca incentivar os seus pacientes ou pacientes em potencial, amigos, colegas, a adotarem uma rotina de prevenção? Esses dados que você trouxe, Karina, eles são bem interessantes e o que eu tenho notado nos últimos anos no consultório é que os homens eles têm mudado um pouco essa cultura de não buscar ajuda. Era uma coisa muito comum, isso já foi objetivo de estudo da Sociedade Brasileira de Urologia, do homem ir menos ao médico, procurar menos ajuda. Por quê? As gerações anteriores, elas tinham aquele mito de, olha, eu não posso ficar doente, o homem não pode demonstrar fraqueza. Muitas vezes o homem era o provedor principal de uma família, de uma casa, né? Hoje a gente tem estudos aí mostrando que mais de metade dos lares é a mulher que cuida, entre aspas, financeiramente da residência, dos filhos. Então, o homem, muitas vezes, de gerações anteriores, ele teve essa criação, olha, eu não posso demonstrar fraqueza, não posso ficar doente, não posso parecer que eu sou uma pessoa falível. E eu tenho visto no consultório os pacientes em idades cada vez mais jovens já buscando ajuda. E isso talvez seja um reflexo agora de campanhas que foram feitas nos últimos 5 a 10 anos, estimulando que os homens procurem uma consulta, né, para poder cuidar da própria saúde. Eu sempre comento isso no consultório. As crianças têm um pediatra, vocês mulheres têm um ginecologista, a melhor idade tem um geriatra. Então o homem ele precisa de um médico que acompanhe ele desde sempre para poder cuidar da própria saúde. Tem muitos pacientes que vão ao consultório com 40 e poucos anos, porque começam a se preocupar com doenças da próstata, ou vão ao cardiologista, e a última vez que tinham ido a qualquer médico foi quando eram crianças, quando iam a um pediatra, quando os pais e as mães levavam. Então o homem fica nesse ato de 20, 30 anos, muitas vezes sem passar por uma avaliação de saúde e checar como é que são as coisas, né? É impressionante isso. Geraldo, curiosidades com o Dr. Rodrigo. Doutor Rodrigo, o senhor disse agora sobre essa questão desse ato temporal que o homem acaba causando na sua própria saúde. Apesar dessa evolução que eu percebo também na atitude do homem em relação aos cuidados com a saúde, no dia a dia a gente vê que a maioria dos homens, ao buscar os médicos, principalmente nessa questão da saúde masculina, quase sempre eles acumulam sequelas já quase irreparáveis. Eu tenho percebido isso, que eu converso com um amigo e ele ainda tem aquela... eu tô com um probleminha na próstata, mas não é nada não. Quer dizer, ele mesmo já dá o diagnóstico. O outro, quando vai, ele já sai do consultório com um problema, negando o problema. Como é que o senhor vê uma possibilidade de a gente enfrentar isso, né, assim, do ponto de vista objetivo, de fazer com que os homens sejam mais, como eu diria, mais coerentes nessa questão da saúde? Nós temos vivido um período na humanidade, de uma maneira geral, que a gente tem vantagens e desvantagens. Todo mundo hoje tem acesso a muita informação. E isso tem um lado positivo e negativo, né? Por quê? Porque é muito fácil você difundir uma informação falsa também. Hoje está muito na moda aí as fake news. As doenças da próstata, Geraldo, elas têm uma característica peculiar. Eu falo para os pacientes imaginarem a próstata como se fosse um abacate. Então, a principal doença que acomete a próstata é o crescimento benigno da próstata. Todos nós homens vamos passar por isso com o envelhecimento. 50% dos homens aos 50 anos, 70% com 70 anos, 90% de quem porventura viver até 90 anos vai ter um grau de crescimento benigno.
Esse crescimento benigno, ele traz sintomas para o paciente. Por quê? Cresce primeiro a região central da próstata, é o caroço do abacate que aumenta. Então ele começa a comprimir o canal. E aí o paciente começa a ter dificuldade para urinar, jato fraco, força para urinar, pinga depois que urina, acha que não esvazia bem a bexiga, começa a ir muito de dia e de noite ao banheiro. E o paciente vai protelando isso, ele vai segurando, ele acha que ele está urinando bem. Então é muito comum eu ver no consultório, eu pergunto, o senhor está urinando bem? Ele, estou urinando muitas vezes durante o dia e a noite. Então ele acha que aquilo é urinar bem, né? E aí muitas vezes tem os mitos também, pacientes que usam tomate, semente de abóbora, que são muitas questões que já foram amplamente estudadas aí na literatura urológica, né? Os fitoterápicos. Já há vários estudos mostrando que isso não traz nenhum benefício para a saúde da próstata. E, por outro lado, quando a gente vai falar agora do câncer da próstata, que é uma doença que ela cresce primeiro, em 90% dos casos, ela cresce na polpa do abacate. Ela cresce na parte mais periférica e mais externa da próstata. Então, ela é uma doença assintomática em 90% dos casos. Então, o paciente ele não está sentindo sintomas, ele não está com problema para urinar. Muitas vezes a doença só vai manifestar sintomas numa fase avançada ou quando a doença já escapou da próstata e se tornou metastática. Então, quando o paciente vai fazer um exame de rastreamento, e aí talvez daqui a pouco a gente vai conversar mais de modo mais profundo sobre isso, a gente faz 2 exames, um exame de sangue e o exame do toque. Se você encontra alteração em um dos 2 exames, a gente tem que investigar de modo mais profundo a próstata, né? Normalmente com uma biópsia da próstata. E às vezes é difícil você convencer o paciente disso, porque o paciente está sentado na sua frente e pensa, nossa, eu não estou com sintoma algum, para que eu vou me submeter a esses exames? Então é uma questão muito de educação continuada, isso aqui que a gente está fazendo agora pela manhã, as campanhas da Sociedade Brasileira de Urologia, divulgação de informação de qualidade na mídia e conversar diretamente no seu círculo de pessoas, né? Então conversar com amigos, colegas de trabalho, familiares, dar experiências pessoais. Então é muito importante a gente prosseguir nessas questões de educação continuada para o homem ir lentamente mudando a visão. Isso com certeza não é uma coisa rápida, né? Inclusive, para esse tema de hoje, da saúde masculina, eu fui atrás do conceito de masculinidade, para entender um pouco melhor. Então, masculinidade é uma construção sociocultural do que é ser homem na sociedade. Como essa criança vai desenvolvendo ao longo da vida até a fase adulta. Ela vai ser educada, ela vai ser condicionada, ela vai ter modelos de crença do que significa ser homem. E aí a masculinidade hegemônica se traduz numa representação de uma imagem de força. O homem é força, viralidade, sexualidade instintiva e autossuficiência. Então se vê uma vulnerabilidade do homem falar sobre as suas necessidades de saúde diante dessa imagem definida do que é ser homem. Então, a depender de como o homem foi criado, falar muitas vezes sobre a saúde pode gerar um pouco de vergonha. Para alguns homens, cuidar da saúde é visto como coisa de mulher, coisa de gente fraca, ou que ele deve recorrer só quando ele estiver quase morrendo. Mas não dá para generalizar, como você mesmo disse, doutor Rodrigo. Hoje tem vários homens que já estão conscientes, já estão mais cuidadosos. Mas aí a minha curiosidade para os 2 homens que estão nessa sala, poderia perguntar para o Piscão também, como é que esse assunto do cuidado da saúde, vamos dizer assim, do aparelho reprodutor masculino, como é que foi abordado com vocês? Algum dia alguém conversou com vocês? O seu pai falou alguma coisa? Seu tio? Na escola? Como é que vocês descobriram a necessidade desse cuidado? Vou começar com o Geraldo. Na verdade, eu não consigo responder essa pergunta. Eu sou, inclusive, de uma geração ainda, né, mais anterior, e eu confesso que eu não tive nenhum tipo de orientação, mas eu sempre tive a cabeça muito aberta, sabe, Karina? E acho que isso ajudou muito, desde jovem. Eu sempre tive, leio muito, assim, muitos contatos. Na verdade, eu sou uma pessoa assim, meus amigos dizem que eu sou hipocondríaco, né? Mas eu vejo que o hipocondríaco ele vive pelo remédio, e eu não, eu vivo pela saúde, né? Então, eu acho que foi de uma forma natural que eu busquei, não sei, realmente não me lembro,
não me lembro como, mas eu sempre cuidei da saúde, sempre, nunca tive restrição nenhuma, sempre, né, eu me lembro que desde os 20 e poucos anos eu, né, me acompanhei, tanto que eu pessoalmente evitei um problema, graças a Deus, porque eu busquei. Me lembro, doutor Rodrigo, de vários amigos dizer assim, até um amigo que foi operado da próstata e ficou com todos os sintomas, com todas as sequelas, né? Ele ficou com incontinência urinária, ele ficou com impotência, depois ele teve que fazer cirurgia, depois de 4 anos teve que fazer radioterapia. Ele dizia para mim assim, enquanto eu estava buscando médico, Geraldo, quem procura muito acha. Eu falei, nossa, eu estou maluco para achar o que eu tenho, porque nessa hora eu resolvo o problema, né? Então, para mim foi assim, acho que foi natural e não sei como que eu me abordei com essa necessidade. Olha que interessante, novamente, né? Você não teve essa informação, mas como saúde é um valor para você, e você é um cara xoxim, aberto ao novo, você foi atrás e ainda ao longo do caminho você encontrou amigos que ainda persistiu em falar assim, nossa, quem procura acha, enfim. E você, doutor Rodrigo? Isso é bem legal que você falou, né, Geraldo, de quem procura acha. Eu tenho dado um exemplo pessoal também no consultório. Há 1 ano e pouquinho eu fiz uma cirurgia de tireoide. Eu brinco que foi culpa da minha esposa. Minha esposa é ecocardiografista, então ela faz ultrassom do coração e ultrassom de carótida. E pedi para ela fazer um ultrassom meu de check-up. Normalmente todo janeiro ali, depois das festas de final de ano, eu tenho o hábito de fazer alguns exames de sangue, ultrassonografia. Ela foi fazer uma ultrassonografia da minha carótida e achou um nódulo na minha tireoide. E eu, assintomático, não estava sentindo nada, fiz algumas biópsias, inconclusivo, acabei operando, tive que fazer uma tireoidectomia parcial, tirei metade da tireoide, deu só um crescimento benigno, mas eu descobri através de exames de rastreamento. Então, a gente também tem que tomar algum cuidado com isso na medicina, né? Hoje existem algumas questões que nós chamamos de overdiagnosis e overtreatment. Então, eventualmente, é você fazer um diagnóstico excessivo de algumas doenças que talvez não vão trazer problema para aquela pessoa, ou alguma alteração que ela não vai repercutir clinicamente. Isso é muito comum em próstata. Então existem tumores eventualmente pequenos da próstata que eventualmente a gente até faz vigilância ativa. Talvez daqui a pouco a gente fale um pouquinho sobre isso também. Nem todo mundo precisa fazer algum tratamento radical, né, que tem os seus riscos também. A gente vai conversar mais profundamente sobre isso. Agora, falando de educação em saúde, Karina, a minha mãe é da área da enfermagem, né? Então, esse assunto nunca foi um tabu na minha casa. Então, e nas escolas também, me lembro aí na infância, né, na juventude, das escolas que eu estudei, sempre esses temas foram abordados. E eu acho que isso reforça, né? Se você tem uma educação positiva, primeiro em casa e depois na escola, isso une e leva a pessoa a ter uma preocupação maior com a própria saúde, né? Isso, e é importante ressaltar também no caso das mulheres, normalmente, não é sempre, mas normalmente a mãe, ela vai abordar a questão do ginecologista pelo fato da menstruação e de iniciar, né, a vida reprodutiva da mulher. Então, naturalmente, nós já temos essa abordagem em casa, pelo menos. E a gente está falando aqui a importância de que os homens devem cuidar cada vez mais da sua saúde. Por quê? Porque viver é essencial. E nós queremos que os nossos homens vivam muito mais. E é por isso que eu trago a vocês o Anjo Acelerador GPL. Viver é essencial. E não podemos negociar como viver bem. Por isso, se você procura um novo jeito de viver, você precisa de um novo jeito de morar. A GPL Incorporadora sempre desenha projetos e traz oportunidades para você descobrir um novo jeito de viver. Descubra as oportunidades que você pode ter de escolher o seu novo jeito de morar com a GPL. Você pode visitar a Arena GPL aqui no Bueno, perto do Vaca Brava, ou ainda acessar @GPL Incorporadora e descobrir a essencialidade da vida, porque viver é essencial. Eu queria falar um pouquinho sobre a rotina anual de exames e check-up, porque também é uma coisa natural da mulher, pelo menos uma vez ao ano, também não vou generalizar todas, mas a gente já tem a consciência que pelo menos uma vez ao ano eu tenho que marcar minha consulta com o ginecologista e fazer o exame. Queria saber qual é a rotina de vocês e o que você percebe nos homens ao seu redor, qual é a rotina deles em geral.
doutor Rodrigo? Eu acho que isso varia muito também de acordo com a faixa etária, né? Eu também explico isso muito ao consultório quando um homem com menos de 40 anos vai à consulta. Por exemplo, crianças e adolescentes têm tendências a algumas doenças urológicas de modo mais frequente. Malformações do trato urinário, que podem acompanhar a criança desde o nascimento, fimose. Os adolescentes têm um risco maior de torção de testículo. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Normalmente ninguém ouviu falar, né? A torção de testículo é uma urgência médica, é uma situação que o testículo ele não se fixa adequadamente na bolsa testicular e ele fica solto, como se fosse um badalo de sino. E se esse testículo sofre uma torção em torno do próprio eixo, para de chegar sangue naquele testículo. Se essa criança não for operada em 8 a 10 horas, ela perde um testículo. Então, olha como que isso é importante e muitos pais nunca ouviram falar sobre isso. Então, se você tem um filho, adolescente, algum dia ele se queixa de uma dor testicular aguda, normalmente uma dor intensa, que o testículo muda de posição, você tem que parar tudo que você está fazendo e levar essa criança, esse adolescente a um pronto-socorro de urologia. Pode ser que ele tenha que ser operado de urgência. Se você protela isso por 2 a 3 dias, ele pode perder um testículo. Então, adultos jovens, entre 15 e 35 anos, é a faixa etária de maior frequência de câncer de testículo. O câncer de testículo acomete mais adolescentes e adultos jovens. Quando a gente fala na faixa dos adultos de 20 a 40 anos, é mais comum que eles tenham infecções sexualmente transmissíveis, normalmente pelo início de atividade sexual, cálculos urinários, né, que são muito comuns aqui também na região centro-oeste, eles são mais comuns nessa faixa etária. Então veja que cada faixa etária ela tem uma frequência maior de determinada doença. Quando um adulto com menos de 40 anos vai ao consultório, eu recomendo que pelo menos a cada 2 anos ele faça exames gerais de check-up. E aí é uma oportunidade para a gente avaliar outras coisas, né? Então, o paciente quer fazer exames, a gente faz uma dosagem de glicemia, vai avaliar também o colesterol, ácido úrico, eventualmente exames de tireoide. A gente faz primeiro esse rastreamento inicial e, claro, se encontra alguma alteração, encaminha para o especialista adequado, né? Então, sempre dou esse próprio exemplo meu aí. Acabei por uma sorte aí do destino encontrando um nódulo na tireoide que foi benigno em exame de rastreamento. Então, claro que a gente não vai ficar fazendo tudo que é exame para todo mundo também, né? Porque isso também tem um custo para o Estado, para os planos de saúde, né? Para o próprio paciente. Então, a gente tem que tentar achar um meio termo nessa investigação e na realização desses exames regulares. Muito bom. Percepção do primeiro bloco, Geraldo? Olha, um tema muito importante. E falando em rastreamento, do Rodrigo, um dia eu fui fazer um amigo meu, André Cardoso, um médico muito bacana, ele pediu para mim uma tomografia de tórax. Aí de repente, olhando o resultado, ele disse: mas por que eu pedi isso? Não tem porquê. Eu falei: não sei. Ele falou: olha, mas aqui tem um pequeno nódulo no pulmão. Me indicou para o especialista. Eu fui e ele acompanhou durante 2 anos até que desapareceu, quer dizer, não era nada, mas surgiu exatamente num exame de rotina. Mas Geraldo, aí a gente vai para o segundo bloco, que a gente tem que fechar rapidinho. No segundo bloco, nós vamos falar mais sobre a importância dos hábitos saudáveis e podemos aprofundar muito mais nesse assunto. Agora eu trago para vocês o Anjo Acelerador ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que é referência no Brasil, é empreendedor, é empregador e participa ativamente do PIB. Mas por trás de tudo isso tem a ADEME, que é a associação que cuida para que exista compliance, qualificação e para que você possa investir com muita segurança e confiança. Então, na hora de investir no empreendimento que você quer, seja para morar, para trabalhar ou para monetizar, procure um empreendimento que tem o selo ADEME. E agora tem o Guia de Compra ADEME, facilitando a vida, respondendo tudo o que você precisa para que você possa investir com segurança. Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. E a gente já volta com mais Show da Manhã. Show da Manhã, Jovem Pan,
Manhã, primeiríssima rádio revista, trazendo nessa super terça, show da manhã, o tema Educação para a Prevenção da Saúde Masculina, que é crucial para promover um bem-estar duradouro. Super terça, show da manhã, traz um bate-papo dos ativistas da felicidade com o médico urologista Dr. Rodrigo Lima, que vai incentivar os homens a adotar hábitos saudáveis para reduzir significativamente o risco de doenças crônicas. Mas antes eu quero dar bom dia para o nosso querido ativista da felicidade, Rosenval Ferreira. Muito bom dia. Muito bom dia, Karina. Bom dia aqui, nossos colegas de programa. É uma coisa fascinante perceber o quanto o homem evoluiu nesse sentido de cuidar da sua carcaça, não é? Porque você veja, pouco tempo atrás, quando eu cheguei dos Estados Unidos, eu ia fazer a unha, por exemplo, uma coisa banal, né? Pessoal, isso não é coisa de boiola, meu, ficar fazendo a unha, tirando cutícula, essas coisas todas. E o homem foi evoluindo ao ponto de hoje, você vai nos consultórios, inclusive sob o ponto de vista de cuidados da pele, outras coisas que eram do universo feminino, sob o ponto de vista da beleza, vamos dizer assim, hoje o homem está indo muito, né? Então está evoluindo um pouco. Mas no sentido da medicina tradicional para cuidar mesmo, ainda há muito o que evoluir. Eu sou fascinado por essa evolução do homem nesse sentido aí que eu estou falando. É isso que o programa vai aprofundar no dia de hoje. E para abrir esse segundo bloco, eu trago a força do nosso novo anjo acelerador, Fox Partners. Uma empresa precisa de força para produzir, racionalidade para decidir, empatia para agregar, visão de futuro para se consolidar. E é isso que a Fox Partners traz para o mercado. Orientando as empresas em seus mais diversos ciclos, tem mais de 100 projetos de sucesso reconhecido, profissionalização de empresas familiares, assessoria na sucessão familiar, governança corporativa e assessoria financeira em recuperação judicial. Fox Partners, excelência em consultoria com escritórios em Goiânia e São Paulo. Se você quiser saber mais, acesse www.foxpartners.com.br. Inclusive, ontem nós tivemos um programa incrível falando sobre isso, os impactos da recuperação judicial para uma empresa, bem como a importância da organização e profissionalização dentro de um processo sucessório. Agora, Rosenval, eu já perguntei para os nossos convidados e gostaria de ouvir a sua experiência. Como é que foi esse assunto em relação aos cuidados do seu aparelho reprodutor masculino? Como é que foi na sua infância? Alguém falou para você alguma coisa? Algum tio, pai, algum conhecido foi na escola? Você teve esse contato sobre a questão dos cuidados com a sua saúde? Olha, eram tempos idos, os pais, meu pai, quando eu fazia uma pergunta assim, ele tinha um Jeep, né? Eu já contei essa história, então ele mandava eu lavar o Jeep. Quando eu fazia alguma pergunta que era inconveniente, falava, vai lavar o Jeep, entendeu? Então a gente tinha acabado de lavar, então a gente tinha medo dele mandar a gente lavar o Jeep 10 horas da noite, 9 horas da noite. Não havia muita abertura para esse tipo de coisa da gente saber do aparelho reprodutor, tanto que na minha época, vou falar uma coisa que o Geraldo sabe disso, era uma coisa assim, que mostrava que o rapaz tinha entrado na vida adulta dele, era você pegar uma benorragia, pegar corrimento, né? Corrimento, uma gonorreia, qualquer coisa disso. O pai falou, opa, esse tá bom. Aí era quando o pai levava a gente no médico e os tratamentos não eram muito fáceis, não. Eram doloridos e tudo mais. Então, havia esta ignorância. Mesmo meu pai, que era um sujeito fantástico, não havia essa abertura muito sob o ponto de vista assim, de ficar conversando muita coisa com os pais, não. Era mais contido isso aí. É uma ignorância do termo chucro mesmo, né? De falta de conhecimento, né? De educação ali familiar, não de maldade, né? Realmente era um outro tempo, outra geração, né, Rosenval? Interessante. É importante ressaltar que mesmo longos anos depois, a gente ainda tem resquícios dessa ignorância como falta de conhecimento, e por isso um programa como esse tão importante. Geraldo, você queria falar uma coisa no final do bloco anterior? Veja bem, eu gostaria de perguntar para o Dr. Rodrigo um assunto que eu acho que faz todo sentido. A gente ouve falar muito do Dr. Rodrigo dessa dificuldade do homem em buscar uma solução para um câncer curável, que é o câncer de próstata, né? E tá cheio de gente curada e tá cheio de gente que morre, né? Pessoa, por exemplo, um dos homens mais ricos do Brasil, em São Paulo, do Grupo Itaú, morreu com 54 anos.
filho do Antônio Hermírio, de câncer de próstata. Mas eu queria perguntar sobre um câncer que pouca gente ouve falar ou não aborda, que é o câncer de pênis. Eu vi uma estatística que nos últimos 10 anos, mais de 20 mil pessoas, homens, tiveram câncer de pênis e tiveram mais de 5 mil óbitos e mais de 500 amputações. Isso é muito terrível, isso é uma coisa difícil, né, da gente entender. É uma doença muito triste mesmo, Geraldo, câncer de pênis, e você sabia que o Brasil é um dos países no mundo com mais experiência em câncer de pênis. Infelizmente é uma doença que está muito relacionada a hábitos de países subdesenvolvidos. Então, higiene, má orientação sobre saúde, todo mundo já ouviu falar sobre fimose, né? É muito comum que os homens nasçam com a fimose, e ela é uma fimose muitas vezes fisiológica. No nascimento, aquele excesso de pele protege a glande, que é a cabeça do pênis do homem, contra traumatismos. E a tendência é que na maioria dos homens esse excesso de pele ele se abra, permitindo a exposição da glande. Mas em alguns casos nas crianças não abre, com 4 ou 5 anos se não abriu, o recomendado é fazer a cirurgia. Por quê? Esse acúmulo de secreção interna, ali no prepúcio interno, que é a pele interna do pênis e na cabeça, ele leva a um processo inflamatório. Então, a principal causa, o principal fator de risco para surgimento de câncer de pênis é uma fimose não operada. Então, é muito comum, eu já fiz penectomias em pacientes que tiveram que fazer amputação de pênis, pacientes de zonas rurais que nunca tiveram acesso a um sistema de saúde e achavam que era normal ficar daquela maneira a vida inteira, tiveram relação daquela maneira a vida inteira, nunca expuseram a glande e aí vão procurar ajuda já numa situação muito avançada. E isso tem muito a ver também com condições de saneamento do nosso país, né? Me lembro, em 2013, eu fui ao Nordeste numa campanha da Sociedade Brasileira de Urologia para educação em câncer de pênis, para a gente tentar disseminar a cultura de educação, limpeza diária. E me lembro de uma pessoa me fazer uma pergunta que até hoje eu lembro disso, assim, foi chocante. Ela: olha, Rodrigo, aqui a gente ou eu tenho água para beber ou eu tenho água para lavar o pênis. Então veja que é uma situação que chega às vezes ao extremo, né? Então, e isso também leva a um lado ruim da parte de desenvolvimento de novos tratamentos. Porque como é uma doença de países desenvolvidos, as grandes empresas, as grandes marcas, laboratórios e internacionais, né, da Europa, América do Norte, não há um grande interesse em desenvolver mais pesquisas, em aprofundar em relação ao tratamento de câncer de pênis, porque é uma doença que não acomete muito eles. Existem algumas doenças que podem sim levar a um risco maior de câncer de pênis, algumas doenças inflamatórias do pênis, mas elas são bem mais raras. O mais comum é má higiene e uma fimose que nunca foi operada. Importante essas informações. Curiosidades, Rosival, com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, já que nós estamos aí no monólogo do pênis, né? Isso tem uma peça chamada Monólogos da Vagina, né? Mas é uma falta de interesse em divulgar coisas que parecem ser tão íntimas que ninguém quer falar, mas que provocam grandes problemas de estresse, de problemas da sexualidade e outros, por conta, por exemplo, os homens, de um modo geral, sempre têm uma preocupação muito grande com o tamanho do seu pênis. Todos acham que, alguns que veem filme pornográfico acham que não, meu pênis ele não merece, né? Então eu acho que falta muito o interesse em dizer para a pessoa: não se preocupe com isso, e dar essa instrução. Por que fazer isso? Porque isso causa, sim, grandes traumas masculinos e grande sofrimento para os homens que não têm informação a respeito disso. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Essa questão do tamanho do pênis e de masculinidade, até a Karina comentou no bloco anterior sobre isso. E é uma questão que ainda aparece no consultório, Rosenval. A gente tem vivido um período também muito relacionado à estética, né? A estética está com um apelo muito grande, de uma maneira geral, para homens, mulheres. Então, hoje é muito comum aí em redes sociais, todo mundo falando de estética, tratamento de embelezamento. E, às vezes, o homem tem um transtorno de dismorfismo corporal, ele tem um pênis de tamanho natural. É muito raro
existe uma doença que é o micropênis, né? Uma doença genética que o pênis ele pode ter ali em flacidez de 4 a 6 centímetros. É muito raro, eu nunca vi um caso. 12 anos de urologia, nunca vi um paciente. Então, o pênis ele é um órgão funcional. Então, se a ereção está adequada e o mais importante, o paciente está satisfeito com a parceria, a atividade sexual está prazerosa ali para o casal, então não tem por que ter essa preocupação com o comprimento peniano. Existem alguns tratamentos que estão surgindo agora em relação à estética genital masculina, de engrossamento peniano com algumas substâncias, com ácido hialurônico, mas é uma questão plenamente estética, assim, eu como urologista pessoalmente não vejo como, claro, que a gente tem que respeitar também a opinião de cada paciente, mas o importante é a saúde da pessoa, da cabeça também. Muitas vezes essa doença, Rosenval, ela está na cabeça, né? Então a gente até brinca, ela está na cabeça de cima. Então o paciente ele tem que, às vezes é mais uma ajuda psicológica, precisa de um acompanhamento psicoterápico. Então tudo isso tem um impacto muito grande e pode levar ele a ter uma piora importante na qualidade de vida sexual, né? É até importante você falar desse assunto, porque às vezes o homem ele tá com todas as taxas certas e aí ele tem uma disfunção erétil e se você vai olhar é alguma questão psicológica, mas o homem não vai no psicólogo. 95% das disfunções eréteis, né, de problemas de ereção em homens com menos de 50 anos de idade são de cunho psicogênico. Então é uma disfunção erétil que a gente fala psicogênica. Eu falo isso para o paciente que está relacionado a hábitos de vida. Dormir melhor, 7, 8 horas de sono, comer melhor, reduzir o estresse, não fumar, maneirar em bebida alcoólica, perder peso, atividade física diária, né? Existe uma recomendação da OMS que nós devemos fazer 250 minutos de atividade física por semana. Então, 5 vezes de 50 minutos ou 6 de 40 minutos. É uma atividade física que te causa um cansaço moderado. Não é sair para passear com um cachorro na coleira. Então, dá uma caminhada ali que te deixa ofegante, corrida, natação, musculação. E tudo isso pode impactar na qualidade da saúde sexual, né? Estresse, problema no relacionamento, problema financeiro. Em mais de 90% dos pacientes jovens com menos de 50 anos, realmente os problemas de ereção são de cunho psicogênico. E a primeira opção de tratamento, Karina, é psicoterapia. É você encaminhar esse paciente para um psicólogo, fazer uma terapia cognitivo-comportamental. O paciente não precisa de remédio. Claro, a gente investiga outras coisas, né? Doenças da tireoide, diabetes. Existem algumas doenças aí que podem, algumas alterações hormonais podem sim impactar na ereção em pacientes jovens? Podem, mas normalmente são maus hábitos de vida. Mas vamos lá, eu quero saber na prática. Aí você dá essa orientação para os homens. Quantos deles, quando eles retornam, falam sim, fui ao psicólogo, fiz a terapia cognitivo-comportamental, e quantos segue o jogo? Muitos, a gente faz os exames iniciais, vê que não encontra alteração e eu vou te dizer que, na minha experiência pessoal, acho que uns 20 a 30% aí dos pacientes que eu encaminho para o psicólogo efetivamente procuram ajuda e fazem essa terapia. É uma menor parte dos pacientes, pelo menos comigo no consultório. Homens dessa audiência, é muito pouco para uma saúde que é tão importante. E a gente não cansa de reforçar aqui no Show da Manhã que cuidar da sua saúde é essencial. Por isso eu trago para vocês Laboratório Núcleo. Saúde é o seu maior patrimônio, por isso você deve fazer os seus exames regularmente, suas consultas prévias. O Laboratório Núcleo tem exames confiáveis para você cuidar da sua saúde, confiáveis para você, para o seu médico, porque tem equipamentos de última geração, profissionais qualificados, e agora o Núcleo traz ainda uma facilidade para aqueles que não têm condição financeira de fazer uma consulta particular ou de pagar um plano, que é o Centro Médico Núcleo, que você consulta com especialistas, com preços acessíveis e ainda traz junto os seus exames laboratoriais, ou seja, é pacote completo. Cuidar da sua saúde, da sua família e de todos os goianos é Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo. Então agora, mais curiosidades, vou começar com o Rosenval, com o Dr. Rodrigo. Dr. Rodrigo, saindo de uma área e indo para outra, é inevitável, eu noto, por exemplo, que nós, os homens, temos uma tendência a ter uma barriguinha. Aí o sujeito faz regime, ele anda, ele faz musculação e a barriguinha fica lá, depois de uma certa idade. É só lipo mesmo? Quer dizer, como que eu posso fazer um exorcismo da minha barriga? Sai que esse corpo não te pertence. O Geraldo também.
Mas assim, é inevitável que essa barriguinha fique por aí, não? Olha, inevitável é uma palavra pesada, mas é muito difícil que não aconteça, pelo menos em um pequeno grau. Nesse final de semana a gente teve um congresso aqui em Goiânia sobre urologia. Um amigo meu, oncologista, falou uma frase que achei legal também. Ele falou, olha, não é só viver mais, é viver melhor. E ele falou, olha, eu gosto de comer carne vermelha e de beber vinho. Então, provavelmente isso vai me levar a viver um pouco menos, mas eu vou querer também não comer carne vermelha e não ingerir álcool, é uma opção de cada um. Nós homens, Rosenval, passamos por um processo, não é uma andropausa, é diferente das mulheres, né? A mulher tem a menopausa que subitamente ela, em poucos meses, ela tem uma perda completa ali da produção dos hormônios, né? Um caos feminino. Nós homens passamos por um processo, em média, a partir dos 40 anos de idade, que chama distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. É como se fosse uma andropausa, só que lentamente, por ano, a produção da nossa testosterona, que é o hormônio masculino, que é produzido pelo homem, 95% desse hormônio é produzido pelo testículo, ele vai caindo essa produção em 1 a 2% ao ano. E alguns homens com 50 e poucos anos de idade podem começar a manifestar sinais e sintomas da queda da função da testosterona no organismo. Cansaço, preguiça, indisposição, piora do sono, piora da memória, piora da libido, piora da ereção, ganho de massa gorda, principalmente na região central aqui do abdômen, perda de massa muscular, perda de massa óssea. Então, alguns homens que passam por esse distúrbio androgênico do envelhecimento, eles podem precisar de tratamento urológico, porque, igual você falou, esse acúmulo de gordura, isso pode ter muito a ver com sono, com hábitos de vida, com hábitos alimentares, mas também com algumas questões hormonais. Então, principalmente depois dos 40 anos, você ter uma atenção maior com a dieta, reduzir alimentos que levem a maior acúmulo de gordura, né? Então, gordura, fritura, açúcar, fazer atividade física regular, sono adequado, e é uma idade que nós precisamos começar a fazer os exames de modo mais corriqueiro. Muito bom. Doutor Geraldo, curiosidades com o doutor Rodrigo. Gostei do doutor. O doutor... Doutor Rodrigo, mas tem uma coisa interessante, pegando o gancho do Rosenval, é o seguinte, existe a possibilidade de um homem não passar por esse processo dessa andropausa? Existe possibilidade do homem manter esses níveis ativos? Existe isso? Existe. Porque eu conheço um que tem, tá? Nem todos vão chegar efetivamente, o Geraldo, a terem uma queda que vão precisar de reposição hormonal, né? Existem critérios bem definidos na urologia para a gente repor hormônios masculinos, porque tem risco também repor hormônio, né? Então, e não são todos os homens, essa queda ela pode ser mais lenta e gradual em alguns pacientes, e isso eventualmente não vai trazer repercussão. E como retardar isso? Voltando ao que eu falei, né? Principal, atividade física regular. Então, atividade regular aí 5 a 6 vezes por semana, você mantém uma massa muscular adequada, menos massa de gordura no corpo, ela quebra menos a testosterona. Nossa gordura abdominal tem um hormônio que ela quebra a testosterona em estrogênio. Então, o estrogênio é um hormônio feminino que dá o quê? Retenção de líquido, ganho de peso e acúmulo de gordura. Então, é uma roda gigante, um ciclo vicioso. Quanto mais gordura abdominal você tem, mais você está levando ali o seu organismo a perder hormônio masculino com o passar do tempo. Então, reduzir consumo de gordura, fritura, açúcar, atividade física adequada e sono também, né? O sono regular é muito importante. A gente tem visto muitas pessoas com distúrbios do sono hoje, apneia obstrutiva do sono, pessoas que dormem muito mal, estresse. Esse aparelhinho aqui virou uma praga, né, na vida das pessoas, o celular. Então todo mundo tá à noite ali mexendo no celular, essa luminosidade ali atrapalha o cérebro a descansar, a gente acorda ligado, o alarme, querendo ver o que tem ali que aconteceu no telefone, notícia. Então tem que focar também nessa questão da qualidade do sono. Os estudos mostram que isso tudo leva o organismo a manter uma produção de testosterona fisiológica por mais tempo.
Muito bom. Para se transformar em um profissional de sucesso, assim como o Dr. Rodrigo Lima, você precisa ter uma base educacional forte. E é isso que você vai encontrar na Faculdade Integra. Vestibular Integra 2024, a sua história continua aqui. Invista na sua formação pessoal e profissional. Venha para a Integra e estude na mais moderna e inovadora faculdade da região de Caldas Novas. São mais de 40 cursos de graduação. Aqui é o lugar certo para continuar a sua história. Acesse www.faculdadeintegra.edu.br. Vamos lá. Você já falou a sua pergunta, né? Eu quero fazer diferente agora. Eu quero que o Dr. Rodrigo pergunte para os nossos ativistas da felicidade. Pergunta sobre saúde, agora vocês me colocaram aqui numa saia justa, talvez hein? até um teste pra gente ver realmente se essas pessoas aqui experientes de vida realmente estão em dia com a sua saúde masculina. Eu vou fazer um questionamento aqui. Temos 3 homens aqui tem o Piscão também, a gente pode perguntar pra ele. Aqui no auditório, né? Eu sempre pergunto isso para os pacientes aí. Nos últimos 12 meses, em quantas consultas médicas vocês foram? Vocês foram a um médico por qualquer motivo que seja? Ou para fazer exames de check-up, não foram? Me contem a experiência de vocês. Bom, eu tenho por hábito fazer check-ups mesmo sem ter nenhum tipo de sintoma. Eu, inclusive, procurei um urologista, me lembro até do protocolo N40, não sei se isso é normal. Então ele me passou um protocolo N40. São tantos exames de sangue, de imagem, de pelve, eu fiquei encabulado. E quando eu fui levar os resultados, disse: olha, doutor, nunca tive uma vitamina, um hormônio, nada, nunca tomei nada, estou precisando de reposição. Diz: olha, continuo fazendo o que você faz, você não precisa de nada, não tem um índice regular. Eu fiquei, poxa, mas meus amigos todos ficam tomando isso, tomando aquilo. Ele falou: olha os resultados dos seus exames, não tem porquê. Eu fiquei super feliz, mas eu sempre procuro cardiologista. Agora mesmo eu fiz pela 3ª vez o exame de colonoscopia preventivo, né? Que é um exame que ninguém gosta de fazer, porque eu acho que essa é a rotina que a gente tem que manter essa vida. E faço exatamente isso que o senhor falou, doutor Rodrigo, atividade esportiva todos os dias. Geraldo passou com nota 10 aqui, antes de eu te passar a palavra, em Rosenval. Depois dos 50 anos de idade, 3 especialidades médicas que são muito importantes do homem procurar: um urologista, um cardiologista e um proctologista. Os tumores de intestino, eles também são silenciosos e eles podem demorar 10 a 12 anos para se desenvolverem a partir de um pólipo. Então, com 50 anos de idade, se a pessoa não tem eu não sou proctologista, né? Tô aqui entrando em outra área, mas se a pessoa não tem um histórico na família, já é interessante mesmo, de modo assintomático, que ela faça uma colonoscopia, tá? Eu sou neurótico. Nós meus estamos filhos, com exceção aqui, doutor. Erroneamente falam que eu, com maldade, falam que eu chego na farmácia e falo quais são as novidades. Mas não é isso. Eu até falei que vou parar de ir nos especialistas, mas eu tenho o meu urologista, doutor Fernando Leão, entendeu? Eu tenho um proctologista também. Eu tenho uma nutróloga agora. E eu vou no médico sistematicamente, não passei de 50 anos não, mas vou sistematicamente, a cada 6 meses eu procuro os principais médicos, cardiologista e tudo mais. Faço uma bateria de exames todo ano, entendeu? Eu tenho essa norma de fazer bateria de exames. E atualmente a doutora Daiane, que é minha nutróloga, eu estou com um chip. Aí eu vou aproveitar para, ao dar a minha resposta, pergunto pro doutor, porque tem muita gente... Não, isso vai ser pro 3º bloco. O 3º bloco. Então pronto. Tempo. Eu agora estou com chip. Então eu passo no teste porque vou em todos os médicos necessários. Os nossos ativistas passaram nota 10 aqui com as perguntas com o Dr. Rodrigo. E saudável como o hábito de cuidar regularmente da sua saúde é escolher um novo jeito real de viver. Quinta das Araras. Descubra um novo jeito real de viver. Você conectado com a natureza, mas com toda a facilidade da cidade. Tudo isso é o condomínio Quinta das Araras. 100 mil metros quadrados de pura natureza, 50 mil metros quadrados de uma infraestrutura de lazer, entretenimento, esporte, com 2 lagos contemplativos e tudo isso com a comodidade da cidade, porque ele fica somente a 19 minutos do Shopping Flamboyant. É o paraíso com a facilidade da cidade. Um empreendimento do Grupo Real, participação do Grupo Presuto. Últimas unidades.
E no terceiro bloco, vamos aprofundar ainda mais sobre a saúde masculina e a jornada da urologia que nós tivemos aqui em Goiânia. Eu fecho esse bloco trazendo para os nossos ouvintes Del Maipo Wine and Gourmet Casa Ouro, harmonizando a vida com vinhos e muita felicidade para você. Se abra para o prazer do Néctar dos Deuses com ofertas imperdíveis da Casa Ouro. Não sai daí não, porque o terceiro bloco tá imperdível. Fique ligadinho, show da manhã. Pam, 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 pam. Show da manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio e revista, hoje super quarta, show da manhã, 14 de agosto, aqui a ativista da felicidade, Karina Xoxin Duarte, falando sobre a maior imersão empresarial do Centro-Oeste, Conego, um bate-papo dos ativistas da felicidade com o idealizador, mentor e empreendedor Vitor Cardoso. E para abrir esse segundo bloco, eu trago o nosso novo anjo acelerador, Fox Partners, porque uma empresa precisa de força para produzir. Show da manhã, Jovem Pan, primeiríssima rádio e revista, trazendo nessa super terça, show da manhã, um papo muito importante, a educação para a prevenção da saúde masculina, que é crucial para promover um bem-estar duradouro na vida dos homens. Trazemos um bate-papo hoje dos ativistas da felicidade com o médico urologista Dr. Rodrigo Lima, incentivando os homens a adotar hábitos saudáveis para reduzir vários riscos, inclusive de doenças crônicas. Doutor Rodrigo, vamos falar agora da Jornada Goiana de Urologia, que aconteceu nos dias 16 e 17 de agosto aqui em Goiânia e teve como destaque o problema importante a respeito da relutância dos homens em procurar cuidados médicos em comparação com as mulheres. Sem mencionar que a Jornada Goiana de Urologia tem se destacado como um evento essencial para o intercâmbio de conhecimento entre profissionais da área. Nos fale um pouco sobre a importância desse evento, seja a nível de conscientização, seja pelo fato de promover discussões e atualizações sobre as últimas inovações e práticas na área da urologia. Legal, Karina. A Jornada Goiana de Urologia é um evento tradicional aqui já em Goiânia, né? Já é realizada há muitos anos. É o maior evento urológico aqui da região Centro-Oeste. Então, nós realizamos anualmente no mês de agosto, e é um evento com um enfoque principal em médicos urologistas. Então, em networking, discutir técnicas novas. Nós trouxemos médicos aí do Paraná, São Paulo, colegas de Brasília que vieram participar também com palestras. Pela primeira vez nós realizamos um workshop sobre novas tecnologias em urologia. Então tivemos simuladores de cirurgia robótica, para quem nunca teve contato, simuladores de lasers para tratamento de crescimento benigno da próstata. E é um evento focado mesmo no médico urologista, mas tivemos participação de acadêmicos de medicina, tivemos residentes, né, que são médicos que estão em formação para concluírem a formação em urologia. Muitas fisioterapeutas participaram, porque um dos enfoques em algumas aulas foi o tratamento de incontinência urinária feminina, de bexiga hiperativa. Então tivemos uma participação importante também de fisioterapeutas do assoalho pélvico. E foi muito bacana, né? A gente realiza esse evento anualmente, a Sociedade Brasileira de Urologia Seccional Goiás. Então, eu estou atualmente exercendo esse cargo aí como diretor-presidente, mas somos um grupo de 8 colegas e é uma sociedade que visa buscar e trazer conhecimento na área urológica para o meio dos urologistas. Então, estamos sempre realizando eventos de educação continuada, congressos, e já estamos aí com planejamento para o próximo ano aí de aumentar e tentar fazer essa jornada cada vez maior do que ela já é. Excelente, muito bom para o nosso estado. Vamos lá com mais curiosidades, agora começando com Geraldo Rocha. Então, uma curiosidade que eu tenho, aliás, não é uma curiosidade, é uma constatação, mas é a curiosidade em ouvir Dr. Rodrigo Lima. Doutor Rodrigo, eu tenho comigo que a gente precisava entender que o nosso organismo, ele envelhece paulatinamente e em todos os órgãos. Então eu vejo que as pessoas buscam remédio para diabetes, para o coração e tal, mas tem uma dificuldade muito grande em falar sobre buscar auxílio para essa questão do relacionamento sexual. Principalmente o homem não gosta de entender que normalmente ele vai diminuir a atividade sexual até parar. Por que o homem não entende que isso acaba? É complexo mesmo, né? Eu acho que a questão hormonal, Geraldo, ela está muito relacionada a isso.
Porque a mulher, ela passa por esse período da menopausa que você tem subitamente ali uma parada de produção hormonal, e isso leva à redução da libido, da lubrificação vaginal. E no homem, a produção de testosterona, ela se mantém ao longo da vida. E claro que não é apenas a testosterona que leva à libido. A libido, ela é multifatorial, estímulos visuais, auditivos, sono adequado, atividade física, se está tudo bem no relacionamento, mas a produção hormonal, ela tem um impacto. Então, é muito comum que os homens mantenham esse desejo e, às vezes, o organismo já não responde. Porque depois dos 50 anos começam também a acontecer as doenças crônicas, hipertensão arterial. Então, o paciente começa a tomar medicamento para controlar a pressão arterial. Isso pode piorar também um pouco a qualidade da função sexual. Diabetes mellitus é uma das principais doenças no mundo que levam a problemas de ereção, porque você tem aumento de placas gordurosas nas artérias, chega menos sangue ao pênis. O diabetes também a longo prazo vai causando uma neuropatia. Então, da mesma maneira que o paciente diabético tem que acompanhar exames oculares para avaliar fundo de olho, porque o nervo também pode ser comprometido, o nervo de qualquer lugar do corpo, o nervo da bexiga, do intestino, do olho, do pênis, e naturalmente o processo do envelhecimento, que está muito relacionado aí à aterosclerose, que é o espessamento das artérias. Então isso vai levando consequentemente a uma menor chegada de sangue aos órgãos pélvicos e uma piora da qualidade da ereção. Então, às vezes, o homem mantém ali aquele desejo, mas a ereção já não responde tão bem como era quando ele era mais jovem, e isso acaba trazendo frustração, ansiedade, outros problemas para o homem. Muito bem, o Show da Manhã sempre traz conteúdo de qualidade, é isso. E para você, conteúdo é o seu maior patrimônio. Conheça a Gask e descubra como a sua empresa pode ter uma plataforma de streaming própria, multitelas personalizadas, tem experiências exclusivas para os seus clientes e monetize exponencialmente em todos os canais. Acesse Gask, www.gask.tv. Curiosidades, Rosenval, com o Dr. Rodrigo. Doutor Rodrigo, é claro que experiências científicas inovadoras existem no início delas ou depois até, tem prós e contras, né? Mas o que o senhor pensa a respeito da colocação de chips? Eu confesso, eu tenho a minha nutróloga, a doutora Dayana, me recomendou colocar o chip, eu coloquei e estou muito feliz com isso. Mas eu já ouvi médicos serem contra, né? O senhor tem alguma posição sobre essa coisa que foi erroneamente chamada de chip da beleza, né? O que é uma bobagem muito grande, porque não é chip da beleza, né? Rosenval, esse é um tema... Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar é que não é a minha posição. Eu vou te passar a posição da Sociedade Brasileira de Urologia, né? E do que os guidelines recomendam da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Eu tenho falado muito no consultório que a questão da testosterona virou o elixir da juventude. Então, está se prescrevendo de modo indiscriminado o uso de hormônios sem conversar com os pacientes sobre os riscos e malefícios que isso pode trazer para a saúde das pessoas. Então, eu brinco muito que é a geração Instagram. Está cheio de médico com a formação inadequada, né? Claro, você tem excelentes nutrólogos aqui na cidade, excelentes endocrinologistas, que são médicos aí também que fazem avaliação hormonal, mas está cheio de médico fazendo curso de final de semana com formação inadequada e prescrevendo hormônio para pacientes sem discutir os riscos que isso pode trazer. A testosterona no homem, ela tem uma faixa de normalidade que varia entre 300 e 350 até 850. Se você tem uma testosterona de 450, isso é considerado normal. Se você tem uma testosterona de 550, isso é considerado normal. Uma testosterona de 700 é normal. Testosterona suprafisiológica, isso pode trazer riscos para a saúde, principalmente aumento do nível de colesterol, consequentemente isso vai levar à aterosclerose, tá? Então maior risco de eventos cardiovasculares. Não existe um aumento importante, isso já é amplamente discutido, naquele paciente que tem uma testosterona baixa e ele repõe a testosterona, isso não vai aumentar risco de câncer de próstata, de câncer de mama, nada disso. O paciente que está fazendo uma reposição de testosterona, que é diferente de uma modulação hormonal, são coisas completamente diferentes. O paciente, ele inclusive vai estar protegendo a saúde cardiovascular.
Então, aquele paciente que tem uma testosterona baixa e efetivamente repõe a testosterona, isso é saudável para o paciente, apesar de trazer alguns riscos, como a gente conversou. Um outro risco que pode acontecer é uma maior produção de células sanguíneas pelo organismo. Isso pode, a gente ainda não tem isso muito bem delimitado na literatura, mas isso pode levar a maior chance de eventos trombóticos. Da pessoa ter alguma trombose venosa, arterial, porque está com uma população muito grande de células por dentro da corrente sanguínea, né? Como se fosse o volume celular está aumentado ali dentro. Quando o paciente joga essa testosterona para níveis suprafisiológicos, isso também pode ser perigoso para o coração em relação ao aumento de massa cardíaca, tá? O coração é um músculo. Quando o paciente repõe testosterona, ele vai ganhar massa muscular, de uma maneira geral, no corpo. Então você também pode ter um aumento de massa cardíaca e isso pode levar a riscos cardiovasculares quando você joga essa testosterona lá para cima. Qual que é a grande questão dos chips? Nós só temos um laboratório nos Estados Unidos, desde a década de 80, um único laboratório que produz um chip. Um laboratório que produz um chip para liberação de testosterona com uma dose definida. Todos os outros chips que estão no mercado, eles são manipulados. Você tem indústrias que fazem manipulação desses hormônios a depender do peso, da altura, da dosagem de testosterona do paciente. Então, são todos produtos manipulados. Na urologia, a recomendação que existe é quando o paciente tem indicação de fazer reposição de testosterona, volto a falar, não é modulação hormonal, nós utilizamos ou testosterona injetável, e existem algumas opções para injeção intramuscular, ou testosterona em gel. Todas as formas de aplicação de testosterona têm vantagens e desvantagens. Menor, maior absorção, dor. A injeção intramuscular pode trazer algum problema ali, hematoma. Quando aplica gel, você pode, por exemplo, nas primeiras horas de aplicação, você tem que evitar contato com outras pessoas, não pode abraçar criança, mulher, você pode estar passando ali esse hormônio para outras pessoas. Mas o chip no ambiente da urologia, quando a gente fala de reposição hormonal, ele ainda não está estabelecido, tá? E volto a falar, é diferente repor de modular. Quando o paciente vai ao meu consultório e ele tem uma testosterona normal, entre 300, 350 e 850, não há indicação pelos guidelines da Sociedade Brasileira de Urologia, Sociedade Americana, Sociedade Europeia, desse paciente fazer uso de hormônios. Muito esclarecedora essa sua explicação, importante. Doutor Rodrigo, na sua visão, como a prática da urologia deve evoluir nos próximos anos? Inclusive, quais tendências vocês trouxeram na jornada da urologia, especialmente considerando o envelhecimento da população e a crescente demanda de cuidados especializados? Existem alguns estudos do INCA no Brasil que falam que a incidência de câncer de próstata vai quase dobrar até 2050. O Geraldo havia comentado isso num bloco anterior e a gente acabou não aprofundando muito nesse assunto do câncer de próstata. Já há alguns anos no Brasil, né, isso começou em São Paulo desde 2008 e a gente demorou muito para chegar em Goiânia. O que a gente tem de mais moderno hoje para tratamento de câncer de próstata é o uso de plataforma robótica, né? A cirurgia robótica, eu sempre falo isso para o paciente, o robô ele é um mecanismo mestre-escravo, então ele imita o movimento do cirurgião, mas ele trouxe algumas evoluções tecnológicas que permitem que a gente faça uma cirurgia de melhor qualidade. Você tem um zoom de imagem 10 a 20 vezes, imagem em 3 dimensões, as garras da mão do robô fazem movimentos mais amplos e mais precisos do que a mão humana. Então, com o auxílio da plataforma robótica, o paciente hoje que faz um tratamento de câncer de próstata, ele tem taxas muito menores de problemas na ereção e na continência do que existia há alguns anos. Então, os estudos mais recentes mostram esses problemas, eles existem porque existem casos e casos. Você até comentou de um caso famoso em São Paulo. O câncer de próstata é uma doença muito heterogênea. Você tem pacientes que vão ter um comportamento mais agressivo, inclusive genético. Existem estudos hoje que mostram a pessoa que é acometida pelo gene BRCA2, que é o BRCA2,
que é o mesmo gene que pode dar câncer de mama nas mulheres. Tem mulheres que fazem mastectomia profilática, inclusive antes de terem tido o diagnóstico de câncer de mama. Já estamos conversando até essa conversa na urologia, em alguns estudos, em homens que têm muitos casos genéticos na família de câncer de próstata com esse acometimento. Pode ser que isso seja uma realidade daqui a alguns anos, né? Mas hoje, com a plataforma robótica, você consegue fazer uma cirurgia para câncer de próstata que traz riscos menores de incontinência, em torno de 2 a 3% para os pacientes, e riscos menores de problemas na ereção, em torno de 20 a 30%. Claro que isso depende de cada caso, depende também muito do paciente, de como é que é a saúde, de como é que é a qualidade da ereção, depende da experiência do cirurgião. Como eu falei, o robô ele não trabalha sozinho, você não vai lá e aperta um botão e ele faz a cirurgia. Não, a gente opera o robô, é o cirurgião que controla ali toda a expertise, toda a vivência do cirurgião com os casos complexos também impactam no resultado, tá? Então acho que para os próximos anos o que a gente vai ver no mundo inteiro difundir cada vez mais é a cirurgia robótica. Já há estudos hoje de telecirurgia. Isso já foi feito nos últimos meses na China, na África, pacientes operados a 5.000 quilômetros de distância, operando o modelo de porcos e já de pessoas. Na China foi feito com tecnologia 5G, com um delay ali menor do que 100 milissegundos. Então, talvez nos próximos anos consiga se operar pessoas a uma distância grande. Você quer operar com um cirurgião em outro local, ou você quer ensinar um cirurgião. Hoje em dia, em tecnologia de cirurgia robótica, a gente faz muito isso, né? Que é a mentoria. Então você pode ajudar um colega sem precisar se deslocar para aquela cidade. E claro, acho que os estudos de melhoramento genético vão trazer, tem surgido novas drogas para casos de câncer de próstata avançados, que estão cada vez retardando mais a progressão da doença, trazendo qualidade de vida para as pessoas. Então, nos próximos 10, 15 anos, a gente vai ter uma evolução importante aí nessa parte de diagnóstico e tratamento de câncer de próstata, com certeza. Que boas notícias que a gente pode ter nessa área tão importante para a saúde feminina, mas principalmente no tema de hoje, saúde masculina. Doutor Rodrigo, eu vou te dar 3 minutos para você falar o que você ainda não falou, mas quer falar, e a nossa audiência precisa escutar. Bom, vamos lá. Inicialmente, agradeço ao convite, né, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia aqui, Seccional Goiás, para a gente falar sobre saúde masculina. Eu sempre parabenizo e reforço aos veículos que nos convidam. É importante a gente trazer esse tema. Tenho visto cada vez no consultório pacientes mais jovens buscando consulta, buscando aconselhamento médico, não deixando de procurar um urologista para fazer exames de rastreamento. Existe um mito muito grande do exame do toque, né? O Geraldo comentou previamente aqui antes da gente iniciar o programa. Então, o exame do toque é um exame indolor, é um exame que não dói, um exame muito rápido, de 10 segundos, e ele traz informações muito valiosas para nós urologistas. Você tem uma ideia do tamanho da próstata, você consegue palpar algum nódulo pétreo. 10 a 15% dos tumores de próstata, dos cânceres da próstata, a gente não suspeita pela alteração do PSA. Existem tumores agressivos que não vão se manifestar com o exame de sangue alterado. Então o exame do toque ele ainda é muito importante. Será que isso vai mudar daqui a 15, 20 anos, com o desenvolvimento de exames de imagem cada vez mais tecnológicos, né? Ressonância, tomografia, a gente não sabe. Mas hoje em dia, na urologia, a recomendação, todo homem a partir dos 50 anos de idade, ou aqueles pacientes que têm fatores de risco para câncer de próstata, negros, obesos e histórico familiar de câncer, com 45 anos de idade, esses pacientes já devem procurar um urologista para poder fazer o rastreamento da próstata. E quando o paciente vai ao consultório, Karina, eu tento não focar apenas nisso de próstata. Quando o homem vai com 50 anos, ele chega lá, olha, vim para o meu check-up da próstata. Então é uma oportunidade de você aferir a pressão arterial do paciente, de dosar glicemia, dosar colesterol, pedir um exame de imagem do abdômen para ver como é que está fígado, rim, né? Tumor de rim a gente não falou muito aqui, talvez fique para uma próxima oportunidade. Mas 90% dos tumores de rim são descobertos hoje na medicina de modo incidental. A pessoa não está com sintoma algum, não está com dor, com sangramento na urina, ela faz um ultrassom, uma ressonância, uma tomografia e encontra um nódulo sólido no rim. E isso muitas vezes é um caso cirúrgico. Então é importante fazer um exame de imagem abdominal
para tentar encontrar alguma dessas alterações, né? E não focar só em doença. Isso o Geraldo falou no começo aqui do programa, o Rosenval também deu um reforço agora. Focar em saúde, né, Rosenval? Então, ir à consulta, fazer exames regulares, conversar sobre saúde com colegas de trabalho, com amigos, com familiares, e essa é uma cultura geracional que vai demorar para mudar. Nós vivemos agora uma pandemia, né? Vai demorar 100 anos aí para a sociedade passar por alguma coisa parecida, e tem estudos que mostram que demora 3 gerações para uma população mudar de hábitos. Então a gente viu na pandemia todo mundo usando máscara. Hoje é muito comum que eu veja no consultório, por exemplo, chega uma pessoa gripada, ela está de máscara. Era uma coisa que eu não via há 5 anos. Ninguém era muito preocupado com disseminação de doença, com a saúde das outras pessoas. E isso é uma mudança lenta, gradual, mas é uma mudança progressiva. Ela depende também de nós fazermos a nossa parte. Ótimas observações, eu estava refletindo aqui, porque para nós mulheres, a ginecologista já é ela é meio clínica geral, ela é terapêutica e está fazendo check-up ali, nos acompanhando, e é um hábito muito produtivo, né, que o homem pode fazer mais. Fico imaginando o homem falando, você está indo no neurologista? Deu tudo certo, né? Esse tipo de conversa que a gente não costuma ter. Percepção do programa Rosenval Ferreira. Como o doutor disse, a gente corrigir distorções que precisam ser corrigidas neste animal que é o homem, né? Várias gerações. Nós estamos agora com uma geração boa que está perdendo um pouco desses tabus desnecessários, né? Agora, eu creio que tudo se resume ao seguinte: educação. Você tem que ter educação fundamental. Tudo parte da educação. Quando o país se envolve em educação, investe em educação, ele corrige tudo. Porque tudo que nós estamos falando aqui é falta daquela educação básica, né? Que você tem que fazer certas coisas. Então, eu acho que é muito salutar a gente conversar isso e os homens conversarem dos outros. Porque o homem não gosta mesmo, não. O Geraldo fala, eu não tenho nada, cara. O sujeito tá morrendo ali, não consegue nem andar. Não, hoje eu tô assim, mas eu tô ponto de bala. Então, o homem não gosta muito de mostrar suas fraquezas, né? Mas isso não é fraqueza, na verdade é uma forma de você mostrar que está fortalecido com aquilo que precisa ser feito. Um programa muito legal, agradeço muito ao médico que realmente tem essa responsabilidade na área da urologia. Muito bom, Geraldo Rocha, percepção do programa. Estou encantado com o programa, prazer imenso conhecer o Dr. Rodrigo e seus ensinamentos aqui para nós e para a audiência, né? Eu tenho a observar ainda que a minha experiência pessoal é uma experiência bastante animadora comigo e com as pessoas que eu relaciono, porque eu adoro, né? Adoro médico, adoro saber das coisas, cuidar da minha saúde. Eu acho o seguinte: o envelhecimento, ele pode ser de várias maneiras, né? Ele pode ser bom, ruim, médio, mas ele vai acontecer, inexoravelmente a gente vai envelhecer, e eu acho que lidar com isso é a coisa mais importante, né? Então, quando eu falo assim, eu malho todos os dias mesmo, né? Eu corro 10 quilômetros, eu jogo futebol todos os finais de semana, quer dizer, eu às vezes saio daqui para jogar futebol em Pirinópolis, você, poxa, você é viciado, isso me dá prazer. Então, eu acho que o mais importante é o que te dá prazer. E me dá prazer é ser muito saudável. E você só é saudável se buscar essas compensações. E para terminar, eu diria o seguinte: nós, Rosenval, nós precisamos entender que nós não somos o sexo forte, mas nós somos o sexo carente, né? Nós somos carentes. Então, essa nossa vontade de ser sempre um super-homem, ela atinge a nossa cabeça de forma muito, muito terrível, sabe? Nós precisamos entender que nós somos frágeis. Eu falei isso na minha cirurgia. Pô, Geraldo, você pode ter aí uma impotência aí, cara, eu já transei demais. Se não tiver, eu vou fazer outras coisas. É a percepção mais longa, segunda mais longa, Geraldo Rocha. Rodrigo, seu comentário. Tem um slogan da Sociedade Brasileira de Urologia nos últimos anos, Geraldo, você falou agora e eu me lembrei. É o seguinte, a gente fala muito assim, homem forte é homem que se cuida. Então, essa questão da masculinidade que a Karina trouxe no início do programa, e agora que você
encerrou brilhantemente falando sobre isso, né? A gente tem que ter esse autocuidado para poder cuidar das outras pessoas também. Muito bom, e hoje nós tivemos um bate-papo muito enriquecedor com o Dr. Rodrigo Lima sobre a importância da prevenção na saúde em geral, mas especialmente na saúde masculina. Aprendemos que adotar hábitos saudáveis não é apenas uma questão de bem-estar imediato, mas de garantir uma vida longa, livre de complicações. Falamos sobre como a educação desde cedo pode transformar a cultura da prevenção, como os exames de rotina são cruciais para detectar precocemente doenças como câncer de próstata e como a urologia desempenha um papel vital na identificação e prevenção de doenças crônicas que afetam tanto os homens. O Dr. Rodrigo nos lembrou que cuidar da saúde não deve ser um tabu, mas sim uma prioridade. E que consulta e exames regulares é sim coisa de homem também, não é só coisa de mulher. Cuidar da saúde é um dever de todos. E a mensagem final é: a prevenção é o caminho mais seguro para uma vida longa e saudável. Para todos os homens que nos escutam, lembre-se de que o tempo que você investe hoje na sua saúde é o que vai garantir que você esteja aqui amanhã, desfrutando plenamente de cada momento. E para fechar o nosso programa, nós trazemos a Líder. Casa não é apenas o lugar onde se mora. Casa é aconchego, é conforto, é festa. Casa é onde você expressa quem você é. Por isso, ao longo de quase 80 anos de história, a Líder oferece soluções completas e personalizadas para sua casa ficar do seu jeito. É o design com alma brasileira, feito sob medida para você. A loja na Avenida T2 parece uma casa-cor e tem solução para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Assim, nós finalizamos mais um Show da Manhã, diretamente do Estúdio Marelli, o ambiente motiva. Eu agradeço essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência à Jovem Pan, líder em audiência. Agradeço a nossa equipe Piscão, Isadora, Nauali, Paulo, Alessandra, Sérgio e Mayra em Caldas Novas, e aos nossos ativistas da felicidade, Geraldo Rocha, Rosenval Ferreira. Lembrando que amanhã tem mais. Um beijo no coração de todos e até amanhã com mais Show da Manhã. Show da Manhã Jovem Pan. Oferecimento Integra. Inscrições abertas para o vestibular da Faculdade Integra. Prova online gratuita. São muitas opções de curso. Laboratório Núcleo. Cuidando